Ok, muito bem, vamos dar continuidade, certo? Então, nós já falamos sobre indicadores sociais, né, aqui da América Latina. Agora vamos falar sobre diferenças sociais e econômicas. Diz assim: centros urbanos. A grande maioria dos países latinos encontra-se em situação de dependência econômica em relação às maiores economias do mundo, como Estados Unidos, China e União Europeia. São países que, em geral, dependem da exportação de produtos primários e não têm altos índices de industrialização. Suas economias geralmente não estão entre as que mais crescem no cenário mundial e, quando o crescimento é favorável, não conseguem usar a riqueza gerada para solucionar a desigualdade econômica e social. Então, países aqui da América Latina dependem são dependentes de países desenvolvidos, né? Ou seja, as maiores economias do mundo. Como ele listou aqui: Estados Unidos, China e União Europeia, ok? Continuando, claro, e isso por eles não terem uma economia sólida, ainda, ou seja, o que eles produzem, essa riqueza que é produzida aqui, não reflete para solucionar os problemas que eles falam aqui, né? Como desigualdade econômica e social, ok? Continuando. Além disso, setores essenciais de atendimento à população, como saúde, educação, além da oferta de emprego, estão concentrados nos grandes centros urbanos, provocando uma migração massiva em direção a esses espaços, lançando novos desafios para os governos locais nas áreas do transporte, da segurança pública, da moradia e do abastecimento de água e energia, entre outras. A América Latina é atualmente a região mais urbanizada do mundo, com cerca de 450 milhões de pessoas, 80% da população vivendo em cidades. Entre os maiores centros urbanos do mundo estão a cidade do México e a de São Paulo. Então vamos lá, né? Os problemas, né? Como ele fala aqui, problemas que tem aqui em países da América Latina. Vai na saúde, na educação, né? E claro, o problema do emprego. Ele fala aqui, o emprego tem, mas somente nos grandes, estão concentrados nos grandes centros urbanos. Vamos listar aqui, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, certo? Enquanto países do interior do Brasil ficam à mercê, né? Por exemplo, nós aqui na região norte. A falta de emprego aqui na região norte é muito grande. Por isso que muita gente faz essa migração, né? Ali na década de 80, por exemplo, iam muitos nordestinos para São Paulo em busca de emprego, ok? Continuando. Os centros urbanos da América Latina caracterizam-se pela segregação espacial e pela desigualdade, ou seja, é possível notar a existência de bairros que possibilitam aos seus moradores o acesso satisfatório a serviços básicos, como, por exemplo, hospitais, escolas, creches, iluminação, segurança, serviços de água e esgoto, coleta de lixo, transporte público eficiente, entre outros, em detrimento de outros bairros geralmente localizados em áreas periféricas. Então veja também, né, a localização dos centros urbanos aqui na América Latina, né? Então, como ele fala da desigualdade, enquanto uns bairros têm hospitais, escolas, creches, iluminação, saneamento básico, coleta de lixo, outros que estão mais afastados do centro vão sofrer, né, com essa falta, por exemplo, de transporte público. Veja Belém, por exemplo. Quanto mais afastado for do centro, alguns bairros, mais complicado vai ser, por exemplo, a coleta de lixo, o transporte, hospitais, creches, certo? Assim embaixo. Nesse contexto, a violência urbana é um dos problemas que mais preocupam a população dos grandes centros urbanos. Segundo a ONU, em 2015 foram estimados 468 mil homicídios no mundo, e a América Latina concentrou algumas das maiores taxas de homicídio para cada 100 mil habitantes. Então, outro problema que afeta também, né, países da América Latina. O Brasil é o maior exemplo disso. Ocorrem muitos homicídios, ok? Se você for ver diariamente reportagens em telejornais, vocês vão ver lá, né? Todo dia vai falar sobre crimes envolvendo, principalmente em áreas periféricas, ok? Agora vamos falar sobre moradia, mobilidade urbana e acesso à água. Diz assim: o deslocamento de grandes contingentes populacionais do campo ou de outras cidades menores
em direção aos grandes centros urbanos, a falta de planejamento regional e urbano, além da atuação do mercado imobiliário, colocam a questão da habitação entre os grandes problemas dos centros urbanos da América Latina. Aproximadamente 111 milhões dos 588 milhões de habitantes da região moram em favelas. Segundo o IBGE, as favelas e os alagados, entre outras formas de habitação precária, conhecidas como grotões, invasões, baixadas, ressacas, mocambos, palafitas, etc., estão agrupados de forma genérica no conceito de aglomerados subnormais, isto é, áreas de assentamentos irregulares nas quais existem, no mínimo, 51 unidades habitacionais carentes de serviços públicos essenciais e que ocupem terrenos de propriedade alheia, pública ou particular. Então, a moradia aqui na América Latina é outro grande problema, certo? Também, como ele fala, mobilidade urbana e acesso à água. Ele fala aqui, de habitação precária. Aqui a gente conhece no Brasil como favela ou invasão. Na maioria dessas favelas ou invasões, ou seja, acesso à água é precário, mobilidade urbana também é péssimo. Claro, a moradia não é o adequado. Essas pessoas não têm acesso à coleta de lixo, a saneamento básico, ok? Então, escolas, as crianças dali, ou adolescentes, têm que se deslocar para um centro ou um bairro onde tenham essas condições, certo? Aqui ele diz, um diálogo, O que é a favela? O que é a favela, afinal? Diz assim, acreditamos que uma definição de favela não deve ser construída em torno do que ela possui em relação ao modelo dominante de cidade. Pelo contrário, elas devem ser reconhecidas em sua especificidade socioterritorial e servirem de referência para a elaboração de políticas públicas apropriadas a esses territórios. Esse reconhecimento já vem sendo realizado em parte por meio do Estatuto da Cidade, que define as favelas como áreas de especial interesse que necessitam de uma regulação própria baseada em sua materialidade historicamente dada. É da concretude de sua morfologia que se estabelecem as referências possíveis do que é compreendido como moradia digna, dotada das condições necessárias para o bem-estar e para o bem viver. Enfim, uma morada onde grupos se aproximam por valores, práticas, vivências, memórias e posição social, construam sua identidade como forma de realização de suas vidas. Então tá isso, Favela. Moram muitas pessoas nas favelas, que tem principalmente em Rio de Janeiro e São Paulo, tá? Então, mas o ponto central para isso é ter políticas públicas que atendam essas populações que vivem nessas áreas, ok? Então, políticas públicas é o ponto principal que vai ter que essas pessoas possam ter uma moradia digna, Como ele fala aqui, uma moradia digna com práticas, vivências e memórias, certo? Porque também esse pessoal carece de uma atenção melhor, ok?